Olá, eu sou o Asa Rizal, sou estudante de Licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Litoral Norte. E, apesar desse vídeo ser um vídeo público, ele é um trabalho apresentado à disciplina de Geografia, Gênero e Sexualidades 2025/2. Diferente. Definições de Oxford Languages. Adjetivo de dois gêneros. Que difere parcial ou totalmente. Que é não é semelhante, igual ou idêntico, distinto. Que é vário, variejado. Que apresenta algum aspecto novo ou desconhecido. Que sofreu alteração, mudado, modificado. Que não é frequente, raro, incomum. Eu sou uma pessoa comum. Eu estudo, até porque eu estou na faculdade agora. Eu tenho vida social aqui dentro e fora da faculdade. Eu tenho necessidades básicas e tenho muitos hobbies. Eu vivo a vida como qualquer outra pessoa, mas eu tenho particularidades que me fazem ser diferente de muitas outras. E isso não é exclusivamente do meu ser. As minhas diferenças me fazem ser parte de uma minoria, que é a comunidade LGBTQIAPN+. E essa é a minha realidade. Para que você possa não fazer parte dessa realidade, você pode conviver comigo. Tá tudo bem, você tem todo esse direito de conviver. E querer entender e aprender sobre isso. Então vem comigo que eu vou te ensinar um pouco sobre essas diferenças. Sexo, definição de Oxford Languages. Substantivo masculino. Nos animais, incluindo os seres humanos, conjunto de características que diferenciam, numa espécie, os machos e fêmeas e que lhes permitem reproduzir-se. Nos vegetais, conjunto de características que distinguem os órgãos reprodutores femininos e masculinos. Conjunto das pessoas que pertencem ao mesmo sexo. Sensualidade, lubricidade e sexualidade. Conjunto de órgãos sexuais, genitália. A biologia define o sexo pela via gamética. As fêmeas produzem óvulos e os machos espermatozoides, não hipermatozoides. Em humanos, esse processo é mediado por cromossomos, hormônios, desenvolvimento morfológico e gonadal, que geralmente se alinham para formar machos ou fêmeas típicos. No entanto, variações natural, que são as pessoas intersexo, ocorrem quando esses níveis não se alinham perfeitamente, provando que o sexo biológico é um espectro de possibilidades e não um binário estrito e inflexível. Ou seja, dentro da nossa sociedade, o sexo é algo biologizante que leva em consideração basicamente os órgãos reprodutores e os cromossomos, para definir se a pessoa vai ser de sexo feminino ou masculino, ignorando totalmente a possível variabilidade natural do ser humano, por pessoas intersexos não serem um padrão aceito pela sociedade. Trazendo uma citação de Judith Butler, talvez essa construção chamada sexo seja tão culturalmente construída quanto gênero. De fato, talvez ela sempre fosse gênero, com a consequência de que a distinção entre sexo e gênero não existe absolutamente. Que a Butler diz que a própria forma como categorizamos e dividimos os corpos em masculino ou feminino é muito mais construção social do que da própria biologia, porque ela é mais complicada do que apenas essas duas caixas. É a nossa cultura que tenta binarizar e ler o sexo dessa forma. E até mesmo, muitas vezes, o ato de fazer sexo, mas isso é papo para depois. Então aquela velha história de que só existem dois sexos cai por terra, porque nem mesmo o corpo humano tem só esse padrão. Mesmo que falem só existem dois sexos dominantes, querendo impor sexo relacionado a gênero para a reprodução. Isso desconsideraria uma grande parcela da população que é infértil, pessoas que fizeram laqueadura ou vasectomia, e principalmente pessoas intersexo, invalidando não só as suas existências, mas também as suas identidades dentro da sociedade. A existência de pessoas intersexo é a prova de que a biologia é mais complicada do que parece, e classificar pessoas separadas pelo sexo e atribuir gêneros a elas antes mesmo do seu nascimento é um dos grandes erros da nossa sociedade, porque nem todos aceitam ou seguem esse padrão. Os conceitos de gênero não eram nem pautados até meados dos anos 50. Nessa época foi quando começou a ser necessário diferenciar o sexo biológico e o gênero como papel social dentro dos campos da psicologia e da sexologia. O psicólogo neozelandês John Money, junto de seus colegas, são frequentemente creditados como os primeiros a propor explicitamente a distinção terminológica, ou seja, dos termos, das palavras, dos conceitos, e não na vida das pessoas, né? Porém, foi o psiquiatra americano Robert Stoller quem realmente popularizou a distinção. Seu trabalho com pessoas trans, ele observou que a identidade de gênero nem sempre correspondia ao sexo anatômico.
e a sua obra foi um marco fundamental na evolução do conceito de gênero. No início dos anos 1970, Kate Millett, Anne Oakley e Gayle Rubin foram fundamentais para a consolidação do conceito de gênero, com uma construção social e política distinta do sexo biológico. Millett cunhou o termo patriarcado para descrever o sistema de dominação masculina. Oakley popularizou a distinção entre sexo e gênero na sociologia feminista, e Rubin desenvolveu o conceito de sistema sexo/gênero, argumentando que a sociedade transforma a sexualidade biológica em produto de atividade humana, fundamentando a opressão das mulheres nesse sistema e não na biologia. Suas obras marcaram a apropriação e radicalização da distinção pelo movimento feminista. Por meados dessa época foi quando começou a surgir também o movimento queer, que tecnicamente aí muitas pessoas falam que é uma vertente do feminismo, porém ele, mais do que critica o patriarcado, ele critica o modo de vida da sociedade no geral. Ele não tenta se encaixar na sociedade, ele quer que a sociedade se torne boa para todos. Mais ou menos isso, mas eu não vou falar tanto de teoria queer aqui, porque a gente já teve uma aula que fez isso, apesar desse vídeo estar no YouTube. A partir dos anos 1980, teóricas pós-estruturalistas como Monique Wittig desconstruíram radicalmente a noção de gênero, argumentando que ele não é mais uma identidade, mas uma categoria política que serve aos interesses heterossexuais, proclamando que lésbicas não são mulheres, pois escapam do contrato social heteronormativo. Essa crítica foi radicalizada por Judith Butler, em 1990, que argumentou que não apenas o gênero, mas também o próprio sexo é uma construção social, introduzindo a ideia de que gênero é uma performance repetida e que cria a ilusão de uma identidade natural. Gênero, segundo o dicionário Ribeirão. Língua portuguesa, português Brasil, tá? Substantivo masculino. Agrupamento de seres ou objetos que têm entre si características comuns. Para a biologia, cada uma das divisões de uma família que agrupam espécies de organismos vivos que partilham algumas características. Para a gramática, propriedade de algumas classes de palavras, notadamente substantivos e adjetivos, que apresentam contrastes de masculino, feminino e por vezes neutro, que podem corresponder a distinções baseadas nas diferenças de sexo. Conjunto de propriedades atribuídas social e culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos. E, novamente, tentam nos encaixar em caixas baseadas na visão da biologia e não do nosso próprio sentir. As definições dos dicionários, especialmente as que equiparam gênero a sexo, são consideradas problemáticas e desatualizadas, justamente porque não levam em consideração a distinção entre sexo, que é algo biologizante, e gênero, que é uma construção social, reforçando esse determinismo biológico e invisibilizando completamente a comunidade trans, por exemplo. Entendam, meus caros, gênero não tem nada a ver com o que tem no meio das suas pernas. Tem a ver com a forma a qual você se identifica e se enxerga perante a sociedade. Gênero refere-se aos papéis sociais, expressões, identidades e expectativas que uma sociedade constrói e associa, infelizmente, a cada sexo. É puramente construção social, e voltando para as visões da Butler, o gênero é performativo no sentido que constitui a identidade que se supõe ser sua expressão. Dessa perspectiva, o gênero é sempre um fazer, embora não seja um fazer por um sujeito que possa ser considerado pré-existente ao ato. Isso pelo menos. E não, cabelo meu. Isso significa que o gênero não seria uma expressão interna, que nós não somos um gênero, nós fazemos gênero através das nossas roupas, gestos, palavras e comportamentos, repetindo atos que são culturalmente inteligíveis como masculinos ou femininos, em uma performance repetida e situacional, que cria a ilusão de uma identidade natural e fixa. A identidade de gênero é uma experiência interna, individual e profunda sentida por um indivíduo em relação ao seu gênero. Trata-se de como alguém se compreende e se identifica independentemente do sexo designado ao seu nascimento. Já a expressão de gênero é a manifestação externa que aquela pessoa tem perante a sociedade,
sobre a sua própria identidade, que é comunicada através de pronomes, das roupas que essa pessoa veste, da maneira que ela se porta na frente das outras pessoas e todas essas outras formas de apresentação pessoal. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz no glossário do relatório da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos que expressão de gênero refere-se às manifestações externas de gênero expressas através de nome, pronomes, vestimenta, corte de cabelo, comportamento, voz ou características corporais. A sociedade identifica essas pistas como masculinas e femininas, embora o que é considerado masculino ou feminino possa variar entre as culturas e ao longo do tempo. Ao longo da história, o que era considerado masculino virou feminino e vice-versa, podendo ter mudado várias vezes. E, ao meu ver, isso vai seguir acontecendo, porque é uma grande convenção social. Antigamente, os saltos altos foram feitos para homens usarem por causa da fivela não. Do cavalo. Eu não lembro, eu esqueci o nome do negócio. Perdão. Entendeu? As mulheres usavam azul e rosa era um cor de homem. E agora, rosa é de menina, azul é de menino. E eu sou a porcaria de uma bomba de glitter, porque eu não me encaixo nesses padrões. Essa grande convenção social se mantém até hoje só para nos prender dentro dessas caixas que poderiam ser facilmente controladas. Mas não são, porque as pessoas estão tomando consciência de si próprias e estão se portando perante a sociedade da maneira que elas verdadeiramente se sentem. Um dos grandes problemas para quem não é da comunidade LGBTQIAPN+, é essa diferenciação da imagem que eles veem para a pessoa que é vista. A Butler diz que nós fazemos o gênero e que ele é algo performativo que supõe ser a sua expressão de gênero, mas não necessariamente é assim que funciona para todas as pessoas. Porque se formos levar em consideração apenas o que é visto e por isso a suposição do que eu sou, perante essa visão eu seria uma mulher. E eu sei que eu não sou uma mulher. Então, a minha performatividade, ou seja, a minha expressão de gênero, é completamente diferente da minha identidade. E, nesse sentido, apesar de eu, de fato, concordar com a Butler em diversas falas e, por isso, trazer ela para o meu texto, eu acho que sou mais fã da visão e do que o João Nery diz. Gênero não se veste. Gênero não é performance. Gênero é convicção íntima e inabalável de quem se é. Eu não performo ser um homem. Eu sou um homem. A sociedade é que performa o preconceito. Nesse sentido, eu consigo dizer que, de fato, eu sou um homem e eu não preciso performar isso para a sociedade. Porque dentro de mim eu tenho esse saber e a visão dos outros não me importa. Eles só vão precisar saber que eu sou um homem a partir do momento que eles vão ter que conviver comigo. E aí vem a importância de explicar que a minha aparência e a minha expressão de gênero na frente das pessoas não tem nada a ver com a minha verdadeira identidade, porque são coisas distintas. Nem todas as pessoas vão se expressar da maneira que elas se entendem, porque estética é gosto pessoal, não é um consenso entre o ser humano. São todos esses conceitos de performatividade, e repetindo, é sim muito importante separar que o que você vê é diferente do que a pessoa se identifica. E entender claramente que nem tudo é sobre aparência. É o famoso não se pode julgar o livro pela capa. Porque dessa forma você não vai estar julgando algo sobre a aparência de alguém que você nem conhece. Um exemplo muito prático e comum que causa confusão na mente das pessoas são as drag queens. E muita gente acha que são exclusivamente mulheres trans, quando na verdade podem ser qualquer pessoa. Um homem cis gay, uma mulher cis também, qualquer pessoa que está dentro de uma performance artística. E aí é necessário separar a arte da realidade da pessoa e não só o que você vê com o que a pessoa se identifica. Por exemplo, a Pablo Vittar, maravilhosa. É um homem em uma performance de drag queen, assim como Gloria Groove, que também não necessariamente se identificam com o gênero feminino, porém fazem uma performance artística voltada a essa estética e lado feminino. Que, além de trabalhar com esse lado feminino, trabalha com muitos outros temas dentro da comunidade LGBT, tanto quanto de fora, em performances sensacionais e super trabalhadas. E eu mesmo, por exemplo, eu sou um homem trans e eu sei que eu sou um homem trans. Internamente está completamente concretizado para mim. Porém, perante a sociedade, eu não mostro que é o senso comum como homem. Eu amo usar maquiagem. Essa aqui. Perfeito. Eu amo glitter. Eu arraso em cima de um salto alto. E eu continuo sendo um homem. Porque não é isso que me define como pessoa. A estética feminina é muito mais agradável do que a estética masculina. Principalmente porque eu vivo numa cidade pequena
E a moda masculina aqui é basicamente short, tactel e camisetão. Camisetão só deve, tá? Confesso, camiseta 3 vezes meu tamanho, bem oversized. Acho sensacional. Algumas roupas, não todas, tá? Porém, as cores e os conceitos que a sociedade determinou como femininos atualmente são muito mais agradáveis visualmente. E o gênero feminino em si, o ser mulher, não me apetece. Não cabe dentro de mim. Eu, Aslanidal, não consigo sentir isso. E, afinal, o que é ser homem ou mulher se não apenas nomenclaturas usadas para definir e discriminar corpos distintos? No livro Teoria Queer, um apresentado pelas diferenças, Miskolci, perdão, eu não sei falar o nome dele, traz a teoria queer para o contexto brasileiro e discute a normatividade de gênero. Ser homem ou mulher na nossa sociedade significa performar um conjunto de expectativas sociais que são vigiadas e reforçadas constantemente. Aqueles que falham em performar corretamente sua genderidade, homens afeminados, mulheres masculinizadas, pessoas trans e não binárias, são punidos porque expõem o caráter não natural dessas categorias. E sendo o Brasil o país que mais mata pessoas trans no mundo e mais consome pornografia de corpos trans, essa realidade da punição para quem não está dentro dos padrões aceitos pela sociedade só mostra o quanto essas construções de homem e mulher são fragilizadas e o quanto elas precisam ser reforçadas para que eles possam ter o domínio sobre esses corpos que são diferentes. Bell Hooks diz: a masculinidade patriarcal é uma performance. Ela exige que os homens ajam de formas específicas, suprimindo suas emoções, demonstrando agressividade e dominância. Ser homem, nesse sistema, significa negar partes fundamentais da própria humanidade para se encaixar em um ideal opressor. Mas se eu sou um homem e não sigo esses padrões, significa que eu sou menos homem do que outro? Ou pior, se eu não performar essa identidade rígida e opressiva que é dada para os homens, e ser uma pessoa sensível, demonstrar essa sensibilidade e mostrar esse lado que eu tenho, que na verdade muitos deles vão dizer que é algo fragilizado, afeminado, e vão definir muitos mais xingamentos para uma pessoa assim, significa que eu não sou homem? E assim como ser homem é uma construção da sociedade, o ser mulher também é. A Simone de Beauvoir fala: não se nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que uma fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de femininos. O gênero não é algo que deveria ser assumido pela aparência dessas pessoas. Porque para quem é dentro da comunidade trans, por exemplo, quebrar esses padrões é completamente natural. Então não importa o que eu aparento ser para você. Eu posso ser um ser humano completamente diferente. Você tem o dever de me respeitar e o direito de entender o que e quem eu sou. Se a pessoa conseguir falar também, né? Porque às vezes nem nós próprios sabemos sobre isso. Definições de Oxford Language, substantivo feminino. Qualidade do que é sexual. Conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. Mesmo que sexo, sensualidade. Para a psicanálise, um conjunto de excitações e atividades presentes desde a infância de um indivíduo que está ligado ao coito, assim como aos conflitos daí resultantes. Sexualidade é o que hoje entendemos como atração romântica, atração ou não, na verdade, né? Romântica, sexual, intelectual, desde outras formas que englobam e contemplam o ser humano. A sexualidade é uma das grandes pautas da humanidade como um todo, principalmente no momento atual, onde muitos de nós se sentem seguros o suficiente, estão em locais seguros o suficiente para falar disso abertamente, mesmo sendo um tabu na sociedade. E outros que sabem como se sentem em relação a outros corpos e tudo mais, porém não podem falar por não estarem em locais que se sentem seguros, por não se sentirem bem o suficiente de enfrentar todos os preconceitos que estão jogados nas suas vidas todos os dias. Vivemos numa sociedade que é dado como normal é simplesmente ser heterossexual, se relacionar com uma pessoa do sexo oposto, nas visões evidentemente de quem é de fora da comunidade LGBT, e se interessar única e exclusivamente por uma pessoa pelo resto da vida, se casar e procriar com esta pessoa. Porque esses são os ideais da nossa sociedade, esses são os ideais da família tradicional, que são impostos em todas as pessoas que estão dentro deste país. Porém, isso é claro que não funciona para todas as pessoas, porque todos somos diversos. Vivemos dentro de uma diversidade, tanto cultural quanto de pessoas. Somos uma pluralidade de seres humanos. E é impossível todos se encaixarem perfeitamente dentro dessas caixas que são impostas para todos nós. Em problemas de gênero,
Butler diz: a heterossexualidade não é apenas um ideal, é uma norma compulsória. Ela requer e produz a ideia de que o sexo é biologicamente binário e que o desejo deve ser orientado para o outro sexo. Nesse sentido, a sexualidade é intrinsecamente ligada à regulação de gênero. A heterossexualidade compulsória é uma norma que estrutura a inteligibilidade social. Isso aqui tá. Beba água. Ela força uma coerência fictícia entre sexo biológico, identidade de gênero, prática sexual e o desejo. A sexualidade, portanto, é um regime regulatório que produz e naturaliza certas identidades. Gay, lésbica, bi, pan, enfim. Ao mesmo tempo que torna as outras inteligíveis, que são as outras letrinhas, que estão dentro da sigla LGBTQIAPN+, e as que estão escondidas dentro desse mais. Na verdade, não escondidas, né? Visibilizadas, porém não citadas como um todo, porque senão a sigla não para de crescer. Ela já de fato não para de crescer, mas ela não para de ser dita e mais, infinito ao além. Citando novamente o Miskolci, a sexualidade moderna foi inventada como um segredo a ser confessado, um território a ser explorado pela ciência e administrado pelo Estado. No Brasil, a sexualidade é um campo de intensa regulação, mas também de criativas formas de resistência e prazer, como evidenciado pelas culturas LGBT+. A sexualidade é um campo de disputa entre as forças de controle, o Estado, a família, a mídia e as táticas de resistência e reinvenção dos corpos e desejos marginalizados. E ele enfatiza a agência dos sujeitos em criar as formas de viver o prazer fora da norma. Ninguém precisa se assumir heterossexual, porque a sociedade já parte do princípio que você sempre foi e sempre será atraído pelo sexo oposto. Ninguém precisa se assumir cis perante a sociedade, porque eles já definem o seu gênero a partir do sexo antes mesmo de você nascer. Ninguém tem necessidade de dizer que gosta só de homens ou só de mulheres se for uma mulher cis ou um homem cis, porque a sociedade já assume isso por você. Enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, me veio à cabeça uma cena de Com Amor, Simon, que tem justamente essa frase: ninguém precisa se assumir heterossexual. E daí vem na mente do protagonista a imagem dos amigos dele se assumindo pessoas heterossexuais para os pais, e os pais, tipo, meu Deus, por que isso é só uma fase, vai passar, isso é culpa do seu pai. Claramente satirizando e problematizando essa necessidade de assumir algo que você é simplesmente porque a sociedade diz que não é padrão. Outro grande problema, ao meu ver, é falar de sexualidade e excluir completamente os indivíduos que não sentem esses tipos de atrações que são comuns às demais pessoas. Falar de sexualidade é também pôr em pauta que nem todo mundo sente atração sexual ou romântica, mas que isso não é algo rígido e restrito. Pode sim ser algo muito bem fluido e, obviamente, que muda de pessoa para pessoa. Tanto que assexual é um termo guarda-chuva, ou seja, é um termo que engloba outras coisas dentro dele, como, por exemplo, a demissexualidade, onde a pessoa sente atração sexual em determinadas causas, como, por exemplo, tendo uma conexão com a outra pessoa. E tantas outras formas de se relacionar e sentir atração sexual ou não estão englobadas dentro da sexualidade, porque dentro dela tem uma área cinza. Não sentir esse tipo de atração é algo comum, você não está errado em não sentir isso. O errado é querer enfiar a goela abaixo algo que pode ser dificilmente sentido por você. Sei muito bem que falar de sexo e sexualidade é um tabu. E maior ainda é falar de assexualidade e aromanticidade. Mas se essa parte da comunidade não for visibilizada, maior ainda será o número de pessoas que vão se sentir deslocadas por não conhecerem os seus próprios sentimentos. E falando como uma pessoa assexual, é muito difícil se entender e se encaixar quando não se conhece a si próprio. Até eu entender que não sentir atração sexual pelas pessoas que eu gostei e gosto é algo natural e eu não estava errado, eu passei muito tempo pensando que eu estava quebrado. E hoje eu entendo que é algo natural do meu ser. Eu me sinto muito melhor em saber disso. Então, por favor, respeitem o limite das pessoas e entendam que ninguém é igual. Vivemos em uma diversidade que merece e deve ser respeitada. E falando em diversidade, a gente precisa pelo menos falar um pouquinho da sigla LGBTQIAPN+. E agora aqui, freestyle total. Vamos lá. Antigamente, essa sigla era GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Porém, não fazia sentido ter os simpatizantes dentro de uma sigla se eles não eram de fato parte da comunidade. Então, ao longo do tempo, essa sigla foi se modificando, foi aumentando, inclusive agora tem um mais que é para englobar outras sexualidades, outras identidades que não estão tão aparentes ali no meio, porém não significam
elas são invisíveis, ok? L de lésbicas. Pessoas que se identificam como femininas e se relacionam com outras do mesmo gênero. Para falar da forma mais simples possível. Mulher que gosta de mulher. E isso não é restrito para pessoas cisgênero, ok? Assim como gays também. Pessoas que se identificam como masculinas e se relacionam com outras do mesmo gênero. Homem que gosta de homem. Basicão de todos. Bissexuais, para a letra B. Pessoas que se relacionam com gênero femininos e masculinos. E agora, atualmente, está um pouco em pauta essa de tipo, bi e trans são a mesma coisa, ou um se importa demais com gênero, o outro não se importa nada. Enfim. Transsexuais, transgênero e travestis. Pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. E trans também é um termo guarda-chuva, assim como assexual. Dentro da transexualidade existe a transexualidade binária, que são homens e mulheres trans. No meu caso, eu sou um homem trans. E a transexualidade não binária, que também é uma das letrinhas, é aquele que a gente já vai ver. Onde dentro dessa sigla estão outras que estão acompanhadas. Uma pessoa gênero fluido, uma pessoa transgênero, uma pessoa trans, não binária, gênero fluido. Entendeu? Ou, por exemplo, melhor, vou dar um exemplo quando chegar a partir de não binaridade. Queer, pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade e que preferem não se limitar em um único gênero ou orientação sexual. É isso. Intersexo, pessoas que possuem características biológicas do sexo feminino e masculino ao mesmo tempo. Assexuais, letrinha A, ok? Pessoas que não têm atração sexual. Não há relação com falta de libido, questões biológicas ou de ordem psicológica, como traumas. Porém, este A, ao meu ver, também pode ser utilizado para a romanticidade, que são para as pessoas que não sentem atração romântica. Dentro da romanticidade também tem mais guarda-chuvinhas que vai um englobando o outro e vai entrando, vai indo. É uma diversidade, eu já falei, vou repetir. Não é algo rígido, é muito flexível, é muito fluido, isso pode mudar durante a vida da pessoa, tá tudo bem, ok? It's alright. É para pansexuais, pessoas que se relacionam com outros de todos os gêneros, incluindo feminino, masculino, não binário, é o famoso que... Ai, desculpa, caiu na rede é peixe. Eu nem uso esse termo, eu só a exemplo de vocês, eu sou uma pessoa trans também. Oh, legal, apontei para a bandeira trans. Eu sou uma pessoa trans, pansexual e assexual. Eu não sou uma pessoa, tá? Ok. Vou deixar claro, eu não saio passando ruim. É porque eu nem gosto de sair de casa, então não tem como eu não sair de casa. Enfim. N para não binários. Pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino, podendo se identificar com mais de um ou nenhum. É o que eu falei. Não binários estão dentro da categoria trans, como outro termo guarda-chuva que engloba outras identidades de gênero, como agênero, bigênero, gênero fluido, ambigênero, demiboy, demigirl, enfim. Além dessas letras, que é o termo que está sendo mais utilizado agora, LGBTQIA+, tem muitas outras identidades de gênero, sexualidades, assexualidades, aromanticidades e uma diversidade enorme contida nesse mais. Tanto que, se a gente for pôr em prática, muitas letras iriam se repetir. Por isso que, neste momento, a sigla se contém apenas nessas. Eu creio que principalmente pela visibilidade que elas estão tendo agora. E para finalizar, vem comigo. Retomando. Sexo é algo biologizante que a sociedade utiliza para impor o gênero de alguém e atribuir características socioculturais para esta pessoa. Gênero é como a pessoa se identifica perante a sociedade, tendo diferenciação entre a sua identidade de gênero, que é o que ela se identifica, como ela se identifica, e a expressão de gênero, que é a forma que ela mostra externamente, podendo ter ou não uma diferença entre um e outro. E por fim, a sexualidade, que é o tipo de atração, sendo romântica, sexual, etc., que a pessoa sente ou não em relação a outro ser humano. Como puderam perceber, eu fiz o trabalho inteiro dividindo entre sexo, gênero e sexualidades, só que com um enfoque mais na questão do gênero. Porque pra mim essa questão é muito mais importante. Porque antes mesmo de eu ser discriminada por ser uma pessoa pansexual e mais do que isso, assexual, eu sou julgado por ser um homem trans que tem uma aparência e uma expressão de gênero afeminada. E muitos dizem não condizer com o que se acredita ser um homem. Por isso que eu achei necessário escolher esse caso específico para falar um pouco mais do que as outras questões.
Eu espero que tenha sido um vídeo bom e que, para quem não conhecia muito sobre o assunto, tenha sido, no mínimo, de grande ajuda para entender um pouco mais dessa diversidade do mundo. Espero que a minha visão tenha contribuído para o aprendizado de vocês e que tire uma nota boa no trabalho também, né? Porque, lembrando, isso é um trabalho para faculdade, querendo ou não. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o arquivo desse roteiro. Se vocês quiserem ler, né? Beijos.